Olá, Woody Allen está de volta. Todo ano ele volta. E todo ano é divertido, inteligente, interessante e exatamente igual. Bom, exatamente igual não, mas quase. Em alguns anos é mais igual ainda. E as pessoas que amam Woody Allen, amam Woody Allen. E as outras ficam pensando, mas afinal de contas, por que esse sujeito faz todo ano o mesmo filme e dá certo? E esse é o assunto do argumento contra argumento que começa agora. Pense em personagens neuróticos, elementos cômicos e um certo sarcasmo. Misture tudo e acrescente um pouco de drama e reflexão sobre o comportamento humano. Seria esta uma receita pronta e repetida por Woody Allen em quase todos os seus filmes? Woody Allen é um cara que transcende, na verdade, isso. E se a gente for pegar os filmes dele, ele tem tudo que é tipo de filmes. E são filmes muito diferentes, inclusive uns dos outros, né? O que acontece é que o Woody Allen ele tem um texto muito característico e o que chama de filme character, ou filme persona, né? Que é aquela figura que ele constrói. Eu acho que o Woody Allen tem uma receita para os filmes. Eu acho que ele mantém uma temática constante. Ele gosta de fazer filmes pensando nessa elite intelectual americana, precisamente em Nova York, né? Mas eu acho que ele tem fases diferentes da vida e da carreira dele. Eu acho que ele teve as fases obscuras, ele teve as fases de humor mais nonsense. A trajetória de Woody Allen não deixa dúvidas sobre as suas diferentes fases. O diretor já produziu comédias de sucesso, como o filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e Manhattan, da década de 70. Teve uma fase mais voltada para o drama nos anos 80 e voltou a dirigir produções de humor. E acho que ele não tem acertado a mão quando ele quer sair, muitas vezes. Disso aí, quando ele quer fazer certos suspenses, né, criar isso. Acho que ele não acertou a mão em alguns dos últimos filmes dele, que era para ser de suspense, e sempre tinha né, a coisa não tá no sangue dele, aquilo ali, né? Mas quando ele voltou para a comédia, agora com Tudo Pode Dar Certo, aí sim, a gente vê o Woody Allen na melhor forma, com um texto, né, que agrada todo mundo, acho, que vê, que gosta daquele trabalho do Woody Allen, voltando lá para Annie Hall e outros trabalhos dele. Tudo Pode Dar Certo, em cartaz no Brasil, conta a história de Boris, um sujeito muito intelectualizado, pessimista e até um pouco grosseiro. Físico aposentado, Boris vive sozinho até se apaixonar por uma menina mais nova, vinda do interior dos Estados Unidos e não muito inteligente. O filme marca uma volta do diretor aos roteiros cheios de bom humor. E para debater este assunto palpitante, estão aqui comigo dois cinéfilos, professores de cinema e, eu acredito, apaixonados pelo Woody Allen. A Cristiane Freitas, professora aqui do pós-graduação e da FAMECOS, e também o Roberto Titesman, professor também da FAMECOS e também homem de cinema. E aí, tudo pode dar certo, tudo pode dar errado? A Giana caprichou ali na descrição de tudo e até mesmo nas intervenções dos nossos colegas que tentaram ali. Teve uma certa contradição já, né? O Spolidoro pensou uma coisa, o Eduardo pensa outra, e afinal de contas, tem fórmula ou não tem fórmula, Cristiane? Eu acho que tem uma certa fórmula no Woody Allen, sim. Eu acho que ele tem uma característica dessa comédia, né? Eu diria até um pouco inspirada no Shakespeare, assim, uma coisa meio uma comédia shakespeariana, e que tem fases diferentes, né? E que ele se repete um pouco nessas fases, né? Como os grandes pintores que têm as suas fases, o Woody Allen, eu acho que ele é um grande diretor com fases marcantes na carreira dele, né? Teve a fase mais obscura, como já foi dito, né? A volta às comédias em tons diferenciados. Eu acho que nesse filme tem um resgate, digamos assim, dessa fase mais inicial das comédias, da ironia, desse universo americano, do sulista meio grosso, com o nova-iorquino refinado intelectual, e também com esse personagem que, nesse filme, por um acaso, no meu entender, não é ele, mas poderia ser ele, né, como ator,
que normalmente ele faz isso, que também eu acho que é um pouco uma diferença que ele traz aí, né? Que normalmente esses personagens, assim, o protagonista, sarcástico, etc., normalmente é interpretado por ele. Mas ele não se aposentou como ator, né? Não sei, é Não, uma coisa... Eu achava que ele já tinha largado como ator, que agora ele só ficava de diretor. É possível, mas eu duvido que ele Qual não foi o se último filme apresente. que ele aparece? O último filme que ele fez como ator foi antes do Match Point. Qual foi o último antes do Match isso aí Point? já é Match de- Point é 95, não, desculpa, 2005, 2006. Então, já tem 5, 6 anos. Já tem 5, 6 anos, é verdade. Nesse meio tempo ele continuou como músico e como diretor, Pois é. né, se apresentando com seu clarinete. E tem uma coisa interessante aí, justamente nessa questão das fases do Woody Allen, esse resgate que a Cristiane aponta, também isso tem um detalhe cronológico aí. Esse roteiro, uma das primeiras coisas que foram ditas sobre ele quando ele anunciou esse filme, é que ele era um resgate, uma reescritura de uma peça de teatro que ele havia feito na década de 70, mais ou menos na época do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que é o célebre filme que tem a cena lá com o Marshall McLuhan, o sujeito puxa Marshall McLuhan de trás do cartaz do cinema, quando tem lá uma discussão. Então tem um pouco daquele humor, daquele período, tem a ideia do protagonista muito presente, muito condutora da história, ainda de relativamente poucas locações, que é uma marca quando você traz o texto do teatro para o cinema. E, ao mesmo tempo, tem também uma outra coisa que é bacana, que é essas atualizações, né? Os filmes dele naquele período não tinham esse ranço de discutir contra o caipira, eles tinham um pouco isso, mas não tinha essa coisa de Nova York contra o mundo, tinha Nova York contra Los Angeles, que é o grande ponto do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. E também os parentes da mulher dele, que daí tem umas piadas lá de racismo e tal. Mas nesse aqui isso é muito marcado, né? Ele diz assim, olha, nós somos os espertos, vocês, e o caminho é nosso. Então todo mundo de alguma forma se converte a Nova York durante o filme, né? Cristiane, o Woody Allen é muito machista. As mulheres são sempre, os homens são sempre mais inteligentes, as mulheres são sempre mais burras. A protagonista dele é burra e gostosa. Tu queres assim mais machista do que isso? Mas Eu não sei se é só para Nova York que ele faz o filme, eu acho que ele faz antes de tudo para Paris. Ele faz mais sucesso em Paris do que em Nova York. E também para Porto Alegre, Rio de Janeiro. Buenos Aires. Buenos sim, mas Aires. o grande personagem transgressor do filme dele é a mulher, né? Que acaba se refinando intelectualmente, virando uma artista, né, plástica de sucesso, né, e vivendo uma homenagem a trois. Então, quer dizer, quem transgride ali realmente são as mulheres. Eu não vejo ele como um machista, muito pelo contrário. As personagens femininas dele, elas são sempre transgressoras, são elas que dão o tom aos homens, né? Nesse próprio filme, né, quando tem o personagem do Boris, ele começa o filme completamente beirando, assim, só jogando exclusivamente para uma pequena parcela dos fãs do Woody Allen, né? Assim, é difícil de gostar dele, assim. Mas ele é o inteligente. Ele é o sem inteligente, dúvida, isso sim. Sem dúvida. Isso sim. Mas ele, assim... Ele O gênio é ele. ele podia... E é a frase final do filme, né? Isso. Então, o que acontece? Para não dar aviso para quem viu, assista o filme, apesar de a gente ter revelado a frase final. Então, o que acontece? Ele podia praticamente andar de mão dada com o personagem do Clint Eastwood no Gran Torino, né? São dois velhos, rabugentos, inteligentes, que têm um passado que transforma eles em mais amargos do que poderiam ser. E daí aparece essa garota, que parece que praticamente no pé da escada, meio de umas caixas de lixo e tal, e isso aí acaba sendo relação de Pigmalião duplo, né? Porque ele transforma ela e ela também abre a cabeça dele e todo mundo que está à volta deles também se transforma.